se recordam no tutorial que estivemos a fazer sobre a criação de blocos dinâmicos, começamos por criar um bloco dinâmico onde podíamos mover um texto que estava contido no bloco dinâmico para uma localização indiferente daquela que faz parte do bloco. Reparem que isto faz tudo parte do mesmo bloco. Agora, vamos começar a trabalhar mais a sério com o nosso bloco dinâmico. Eu vou inseri-lo aqui novamente. Vou indicar aqui o ponto de inserção. Vou fazer primeiro um scale, porque cometi a asneira de o colocar em metros quando o meu desenho está em milímetros. Vou aqui alterar a escala, mas penso que não vai fazer grande efeito. Já vou tarde demais. E agora o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer portanto, com que este bloco, ao alterarmos portanto, a localização das duas extremidades da porta, o meu bloco mude portanto, de tamanho. Portanto, se eu tentar fazer um stretch deste bloco, se eu tentasse fazer um stretch desta porta para aqui, o que ia acontecer, portanto, e aí teria que ser explodindo, não haveria outra forma, o que ia acontecer é que o meu bloco, portanto, que neste caso já não é bloco, ia ficar todo distorcido, e não é isso que se pretende quando se trabalha com blocos dinâmicos. Portanto, é isso também uma das grandes vantagens dos blocos dinâmicos, é nós podermos trabalhar portanto, a configuração do nosso desenho sem termos que portanto, introduzir outras variáveis, portanto, distorcendo o nosso trabalho. Eu vou começar por fazer um duplo clique no nosso bloco, faço OK, e portanto, nós temos então o que já tínhamos criado previamente, tínhamos um parâmetro de posição e tínhamos uma ação que era mover o texto, portanto, que estava associado àquele parâmetro de posição. E agora, o que é que acontece? Eu quero criar um parâmetro em que, alterando a largura da porta, ele altera-me a largura desta linha, altera-me o comprimento desta linha e altera-me a escala deste arco em função deste ponto que aqui está. Isto porquê? Porque se eu mover este ponto junto com o outro, acontece isto conforme tínhamos visto há um bocado. Então o que é que eu faço? Portanto, eu quero atribuir um parâmetro que é o chamado parâmetro linear. O parâmetro linear indica-me a dimensão portanto, de um ponto em função de uma origem, portanto, da minha origem. Portanto, eu vou começar por indicar o parâmetro linear e vou indicar como pontos que definem o meu parâmetro linear o meu ponto de inserção do meu bloco e o outro ponto da outra extremidade. Portanto, estes dois pontos correspondem à largura total da porta, que eu vou colocar aqui. E quantos grips é que eu quero atribuir a este parâmetro? Eu, neste caso, eu vou pôr só um. Portanto, vou só alterar de um dos lados. Alterando um dos lados, ele altera-me a largura da porta. Se eu fizesse dois, eu ia ter um grip de uma extremidade e noutra extremidade. Eu não quero. Só quero um para não gerar muita confusão, porque a dada altura começamos a colocar muitos grips e o desenho torna-se demasiado confuso e a gente já não sabe muito bem o que é que tem que selecionar para alterar o quê. E então, o que é que eu pretendo? Eu pretendo que, ao mudar a localização deste ponto para a direita ou para a esquerda, esta linha aumente ou diminua de tamanho, esta linha aumente ou diminua de tamanho na mesma proporção e esta linha, portanto, mude de escala, portanto, em função dessa mesma localização. Portanto, e então, o que é que eu vou fazer portanto, para associar isso? Portanto, eu vou começar por selecionar um parâmetro, que é o parâmetro, portanto, uma ação, neste caso, que é a ação scale, ou seja, a minha porta, as minhas linhas vão mudar de escala em função da nova localização dos pontos, do ponto da extremidade. Portanto, eu seleciono aqui o parâmetro, portanto, a ação scale, peço desculpa, não queria confundir parâmetros com ações, são coisas distintas. Portanto, a ação vai incidir sobre o parâmetro. O parâmetro é este que aqui está, chama-se distance, e já tenho aqui assinalada através de uma setinha a apontar para a direita. Portanto, eu agora vou indicar então
uma ação que é mudar de escala. Eu seleciono Scale, seleciono o parâmetro, ou seja, o meu parâmetro que eu quero mudar não é a posição, neste caso é o parâmetro Distance, portanto, a distância, e vou selecionar os objetos que lhe quero associar, ou seja, esta linha, este arco e esta outra linha. Faço Enter e ele agora pede-me para indicar a localização da ação. E eu vou selecionar este ponto que aqui está e a partir daqui temos então o nosso parâmetro definido. Portanto, o nosso parâmetro e a ação associada a esse parâmetro. O que é que vamos fazer agora? Vamos testar. Para testar aqui no Block Editor, vamos a Close Block Editor. Ele diz que já existem blocos que se eu quero redefinir, eu digo que sim. E vamos então selecionar o meu bloco. Cá temos nós o grip que me permite alterar a localização do texto. Temos o grip original que me permite alterar a localização do bloco. E temos um novo grip que é uma setinha neste caso. E vamos ver o que é que acontece quando a selecionamos. Se eu selecionar a seta e trouxer para a esquerda, o meu arco e as minhas duas linhas mudam de escala e a mesma coisa acontece se eu fizer para a direita. Reparem, se eu fizer para cima ou para baixo, o efeito é exatamente o mesmo. Portanto, neste caso, eu só posso selecionar o ponto que ali está. E reparem que o texto mantém-se inalterado, ou seja, apenas eu consigo mover o texto, mesmo que eu altere a escala da porta, tornando demasiado pequena ou demasiado grande, o tamanho do texto mantém-se sempre exatamente o mesmo. Isto porquê? Porque não sei se repararam, quando eu fiz a edição do bloco, eu vou outra vez fazer duplo clique aqui, quando eu criei o zoom, eu só selecionei esta linha, esta e o arco. Não selecionei o texto, ou seja, o texto não muda de escala, porque não foi selecionado, portanto não está associado à ação que, por sua vez, altera aquele parâmetro. Portanto, vou voltar a fechar e temos então aqui um bloco dinâmico extremamente simples. O próximo passo, no próximo vídeo, vai ser fazer com que esta porta, que é uma porta de 80, que neste momento se altera para dimensões estranhas, portanto, eu posso, por exemplo, medir daqui até aqui. Eu tenho aqui uma medida perfeitamente aleatória, portanto não tenho uma medida standard. Portanto, vamos ver como é que nós podemos adicionar a esta porta medidas standard para que só tenhamos portas de 80, 90, 85, 70, etc.